Senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento naturalmente a Senhora Provedora de Justiça, a Senhora Professora Doutora Maria Lúcia Amaral, que está hoje connosco. A reunião de hoje é para a apresentação e o habitual debate, legalmente previsto, sobre o relatório anual da Provedoria de Justiça. A audição decorrerá da seguinte forma: haverá uma apresentação inicial com uma intervenção da Senhora Provedora de Justiça por um período de até 20 minutos, atendendo à relevância e ao relacionamento institucional da Assembleia da República com a Procuradoria. Depois seguiremos, como habitualmente, a ronda pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente, 6 minutos a cada grupo parlamentar para pedido de esclarecimento, e no final também ao Sr. Deputado único representante do Chega, 3 minutos, e depois no final dessa ronda de pedidos de esclarecimentos pelas várias forças políticas, a Sra. Professora, esperado um tempo equivalente, mas em qualquer circunstância não superior a 30 minutos no final dessa ronda. Se houver inscrições depois para uma segunda ronda, será 2 minutos a cada senhora ou senhor deputado, e a senhora Provedora responderá também no final por um período idêntico. Vamos então iniciar a nossa audição, dando a palavra à senhora Provedora de Justiça. É porque há algumas deputadas e deputados que, nas atuais circunstâncias, acompanham online as audições, por não poderem estar, a sala não poder estar demasiado preenchida, e por essa razão é necessário falarmos sempre ao microfone. Senhora Provedora, tem a palavra. Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente da Primeira Comissão, senhoras deputadas, senhores deputados. De facto, a condição, o Estatuto Constitucional de Provedor de Justiça pressupõe que eu pratique este ato perante todos os anos e que se salde em prestar contas perante o Parlamento, órgão perante o qual respondo, do que foi a atividade do Provedor de Justiça no ano anterior. A lei hoje vigente, relativa ao Estatuto do Provedor de Justiça, impõe que essa prestação de contas seja dividida em 2 relatórios autónomos, o relativo à atuação do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a tortura e outros tratos cruéis, desumanos e degradantes, que tem sede, como os senhores deputados muito bem sabem, tem sede no Provedor de Justiça e que deve ser apresentado autonomamente, aqui está, e depois o relatório geral da ação do Provedor de Justiça, sendo que este ano prestarei contas destas 2 dimensões do meu mandato, quanto a um ano especialíssimo, inesquecível, que foi o ano de 2020. Eu vou começar por referir o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, vou passar, em segundo lugar, para as questões gerais do Provedor de Justiça, mas, em terceiro lugar, para concluir, permito-me, se me autorizarem, a fazer algo mais. O meu mandato termina em novembro. Esta é, portanto, a última vez que presto contas perante a Primeira Comissão e eu gostaria de fazer o balanço do quadriênio que passou. Pronto. Neste contexto, com esta agenda de 3 pontos, eu começarei por vos falar, senhoras deputadas, senhores deputados, do que foi a ação do Mecanismo Nacional de Prevenção durante o ano de 2020. Essa ação é incompreensível se não compreender a opção estratégica, se é que eu lhe posso chamar, se não é algo muito pomposo, opção estratégica que tomei em 2018, quanto à direção da atuação do Mecanismo Nacional de Prevenção. Decidi então que, perante a escassez de recursos que marcam a instituição e que não são obviamente uma qualidade específica dela, são gerais, é um problema geral ao Estado português e aos seus diversos órgãos, perante a escassez de recursos de que o Mecanismo Nacional de Prevenção dispunha, seria melhor
cumprir o mandato que lhe está conferido, concentrando-me em locais bem determinados de privação de liberdade, em vez de me dispersar por todos os que eventualmente caberiam no conceito que é da Convenção de Privação de Liberdade e, portanto, em tese do mandato que me seria dado. E assim orientei toda a ação de modo a concentrar-me num acompanhamento intenso e regular de 3 locais diferentes de privação de liberdade. Os estabelecimentos prisionais, por razões óbvias. Em segundo lugar, os centros de jovens, também por razões, os centros educativos para jovens, também por razões óbvias. São centros onde estão em não liberdade jovens criminalmente inimputáveis, mas aos quais podem ser imputados atos que, fora outra a idade, seriam passíveis de censura penal. E, finalmente, elegi também como local a acompanhar de perto o Centro de Instalação Temporária para Migrantes existentes no território nacional, que é um único, no Porto, a Unidade Habitacional de Santo António, e os chamados espaços equiparados a centros de instalação temporária, que existem nos 3 aeroportos do território continental, Faro, Lisboa e Porto, e em Funchal e em Ponta Delgada. E, portanto, foi minha opção clara, e digo no relatório, concentrar-me no seguimento rigoroso e sistemático de todos estes locais, e, ao fim de 3 anos, o saldo foi que foram todos eles visitados, e alguns deles foram visitados todos os anos. Os centros educativos para jovens e os espaços equiparados a centros de instalação temporária e o centro de instalação temporária foram todos eles visitados várias vezes durante o ano, e os 50 estabelecimentos prisionais do nosso território continental e ilhas foram também todos eles visitados. Quanto ao especialíssimo ano de 2020, pois a ação do Mecanismo Nacional de Prevenção, em acordo com outras instituições estrangeiras congêneres, mas elas, homólogas, que também fizeram a mesma coisa, suspendeu a sua atividade durante o primeiro confinamento. No entanto, assim que o estado de emergência terminou, e de acordo com critérios dados pela Autoridade Nacional de Saúde, voltou a reatá-la para não mais a suspender. Foi uma atividade, no entanto, não limitada nos contactos informais e frequentes com reclusos, que eram a marca das visitas regulares do MNP, mas que tiveram a preocupação e daí um grande capítulo do relatório seja dedicado a este tema, de registar como é que, durante a pandemia, o Estado português levou a cabo uma tarefa indeclinável que era a sua, que era de garantir que as pessoas que se encontravam sob as suas telhas, em privação de liberdade, tivessem asseguradas a sua integridade física e a sua saúde. E eu creio que, enquanto comunidade, e isso creio que se retira do relatório, enquanto comunidade, nos podemos legitimamente orgulhar de ter conseguido cumprir esse desiderato. Isto é, as pessoas que se encontravam naquelas circunstâncias à nossa guarda foram preservadas do pior. E eu suponho que o relatório do MNP dá disso conta, ao também dar tanta importância descritiva aos critérios de gestão da pandemia que foram seguidos pelos diversos estabelecimentos prisionais e que nós anotamos. Houve aqui uma preocupação ao fazer deste modo, não apenas
de prestar contas ao Parlamento, que é o objetivo principal do relatório, mas devo dizer, de reunir informação para a memória futura. Eu creio que é dever da Provedoria, que passou por todo este período, o de recolher a informação que lhes chegava, para que mais tarde viesse a ser verdadeiramente compreendido como é que o Estado português e como é que a sociedade portuguesa, não apenas o Estado, reagiram aos desafios de uma emergência sanitária, e por isso o relatório do MNP teve a preocupação de fazer essa descrição a propósito dos espaços de privação de liberdade. Há muito mais a dizer e depois será dito, com certeza, no debate que seguirá. Quanto à ação do Provedor de Justiça e ao relatório geral do Provedor de Justiça, o que há a dizer? Bom, em primeiro lugar, há a dizer que o ano de 2020, foi o recorde histórico do número, atingiu-se o recorde histórico do número de queixas à instituição desde a sua criação em 1975. Foram 11.500 queixas recebidas e objeto de procedimento, um número que não tinha sido nunca igualado antes. Mas mais importante do que o número, parece-me, é de registar o seguinte. A lei sobre o regime de estado de sítio e de estado de emergência, escrita em 1976, dizia, e diz ainda no artigo 18, que em caso de ser decretado estado de emergência em todo o território nacional, o serviço do Provedor de Justiça ficaria em sessão permanente. Eu confesso, e tenho o dever profissional de não me esquecer destas coisas, que nunca mais me tinha lembrado que tal existia a figura do serviço da sessão permanente, que seria obrigatória em caso de decretação de estado de emergência. E, portanto, quando ele foi decretado, a primeira tarefa que se me impôs foi a de interpretar o que seria, então, esta sessão permanente de um órgão de titularidade singular. Não é tarefa fácil. Eu entendi que ela obrigaria a duas coisas. Primeiro, obrigaria a dar preferência a todos os temas que nos chegassem e que tivessem que ver diretamente com a pandemia, de modo a serem resolvidos mais depressa e antes de todos os outros. E, em segundo lugar, entendi também que, tanto quanto possível, uma tarefa que no cotidiano a Provedoria de Justiça, na sua vida cotidiana, não faz, que é prestar ajuda, de esclarecimento, de dúvidas, de pedidos de auxílio de informação, e não faz, porque se o fizesse não faria mais nada. O que faz é de resolver conflitos concretos que se lhe coloquem, oposições evidentes existentes entre cidadãos e poderes públicos, queixas de cidadãos quanto a atos ou omissões identificadas pelos poderes públicos, e não prestar auxílio em dúvidas, esclarecimentos ou pareceres, pois eu tentei que essa prática não fosse seguida nesta altura, porque a intranquilidade das pessoas, a sua angústia e o seu desconhecimento, muitas vezes, do que lhes era pedido, do que lhes era exigido, do que podiam ou não podiam fazer, era muito. E, tanto quanto possível, os serviços prestaram esse auxílio. Talvez isso também tenha contribuído para um aumento imenso das solicitações durante este ano. No entanto, mais importante do que isto, voltando à Lei de 86, quando a lei foi escrita e se disse que o Provedor de Justiça ficaria o seu serviço em sessão permanente, caso vigorasse em Portugal o estado de exceção constitucional, eu tenho a certeza que quando se pensou isso, assim se decidiu, porque se pensou que o estado de exceção constitucional corresponderia a uma crise aguda de disrupção política que, para ser sanada,
precisasse da suspensão de direitos de liberdade e que, portanto, seria de curta duração e que os direitos em causa seriam suspensos, seriam os direitos de liberdade, os direitos de liberdades e garantias. Não foi isso que aconteceu. A pandemia afetou todas as dimensões da vida e, portanto, as queixas que nos chegaram foram de uma diversidade difícil de compendiar. Sei, seguramente, que pela primeira vez não foram dominantes as queixas que são dominantes desde o início da instituição. Como disse o ano passado, como disse às senhoras e aos senhores deputados, o ano passado são queixas relativas ao Estado Fisco, ao Estado Empregador e ao Estado Segurador. Este ano não foram dominantes, porque a diversidade de problemas que nos chegou foi imensa e, embora este corpo de queixas, que forma o núcleo duro da atividade da instituição desde o seu início, não tivesse em números absolutos diminuído, todas as outras aumentaram em quantidade e em diversidade. E eu sublinho, com particular preocupação, as queixas de cidadãos estrangeiros, as relativas à habitação, que no período, sobretudo no primeiro confinamento, foram de diversíssima natureza e que demonstravam uma insatisfação ou uma inquietação estrutural da sociedade portuguesa e, evidentemente, por razões óbvias, saúde, educação e serviços públicos essenciais. E eu creio que voltaremos também a todas estas questões depois. Finalmente, quanto ao último ponto que eu tinha agendado para esta minha intervenção geral, inicial, o balanço do quadriênio. De facto, o quadriênio está a completar-se, o meu mandato termina em novembro, a 2 de novembro, e eu queria explicar à Assembleia da República de que forma procurei conduzir a instituição ao longo destes 4 anos. E filo, sendo fiel, procurando realizar 4 desideratos, 4 finalidades essenciais. Em primeiro lugar, procurei dar a conhecer a instituição para que, dizendo tudo, ela se libertasse de ter como objeto primordial da ação temas invariáveis desde o seu início. Quer isto dizer que procurei dar a conhecer a instituição, e esta foi a minha preocupação principal, para ampliar e alargar o núcleo de questões dirigidas ao provedor de justiça e para as procurar dirigir de forma a que a instituição pudesse estar ao serviço verdadeiramente dos mais vulneráveis da nossa comunidade. Este foi o meu objetivo principal. Por causa disso, segundo objetivo, eu procurei integrar, exercer através de um mandato integrado, toda a diversidade de funções que hoje o provedor de justiça tem. Quer isto dizer que levei a sério a sua condição de Instituição Nacional de Direitos Humanos. Ou procurei levá-la a sério, não sei se consegui. Justamente porque entendi que esta condição, que é uma condição dada pelo direito internacional público, pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, ao provedor de justiça português, não se resume a isto, a este reconhecimento pelo Sistema Internacional. É muito mais do que isso. O Sistema Internacional reconheceu-a porque a sua finalidade existencial, a finalidade existencial da instituição é esta. E por isso dei tanta importância a esta dimensão como à dimensão do Mecanismo Nacional de Prevenção e procurei que este mandato diverso fosse exercido de forma integrada. Em terceiro lugar, procurei, e creio que este é um tema que poderá ser retomado depois, libertar, tanto quanto possível, a instituição de uma estrita intervenção casuística. O que perante o exponencial aumento de queixas, há bocado esqueci-me de dizer
que as queixas atingidas em 2020, este recorde histórico, resultam de um aumento, expressam mais 18% das queixas do ano anterior, e em 5 anos, desde 2016, um aumento de 68%. Perante este aumento, este foi este meu terceiro objetivo, procurar voltar a conferir ao Provedor de Justiça a possibilidade de uma intervenção sistémica e libertando a instituição de uma resolução de cada caso, foi o mais difícil de cumprir. Mas estou convencida que este objetivo tem de ser conseguido, porque a vocação inconstitucional do Provedor de Justiça exige que seja conseguido. O Provedor de Justiça não é uma instituição estadual de resolução alternativa de litígios, resolvidos gratuitamente e sem regras de processo. Existe para outra coisa. Existe, desde logo, para dizer ao Parlamento o que é que vai mal na ação administrativa do Estado, nos seus serviços, e o que é que pode ser corrigido. Mas existe também a interpretação que eu faço da instituição para dar voz, para acorrer de forma célere e rápida, para prover à justiça que falta daqueles que mais precisam dela na nossa comunidade. Este foi o terceiro objetivo, não creio que mais difícil de conseguir, precisamente pela questão que há vos dizer. E, finalmente, quarto e último, eu estou quase a terminar, Sr. Presidente, quarto e último objetivo, o Ombudsman é uma instituição hoje diversificada em todo o globo, com múltiplas formas, adequadas a cada tradição nacional, mas desde a América Latina até ao Extremo Oriente, cada Estado nacional tende a ter o seu Ombudsman nacional ou regional. E por isso há uma rede, há uma plétora de relações internacionais, uma rede benfazeja que muito útil me foi, porque aprendi muito com ela, de interação, de troca de informações, troca de experiências. E eu, perante essa plétora de relações, tinha que escolher e escolhi 2 grandes eixos, privilegiei 2 grandes campos de atuação. Por um lado, o europeu e, por outro lado, o das instituições irmãs dos países de língua portuguesa que muitíssimo nos procuram. E quanto ao que queria dizer antes da discussão, Sr. Presidente, aqui está e muito obrigada. Obrigado, Sra. Provedora. Vamos então passar aos pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra, 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dirijo um cumprimento muito especial à Sra. Provedora de Justiça, que, sendo certo que lhe cabe apresentar este relatório perante a Assembleia da República, falo sempre imbuída de um grande espírito de disponibilidade e de vontade de esclarecer as senhoras e os senhores deputados, e eu julgo que isso merece ser relevado. Eu já anteriormente tive a oportunidade de referir a importância que damos a este relatório, atento à independência que caracteriza o exercício da função de provedor e o papel que tem junto dos cidadãos no recebimento das suas questões, no seu encaminhamento, na procura de as solucionar, mas também da defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito e da Justiça, uma vez que desde 99 que é a Instituição Nacional de Direitos Humanos e desde 2013 Mecanismo Nacional de Prevenção. E, como a senhora Provedora referiu, o ano 2020 foi um ano de que, de facto, dificilmente nos esqueceremos, e o ano 2021, infelizmente, ficará também na nossa memória, porque, de facto, o desafio da pandemia não foi superado em 2020 e, apesar de, neste momento,
estarmos a passar um momento de relativa tranquilidade, também não sabemos o que é que aí vem, face à enorme incerteza que advém das variantes já em circulação, da eventualidade de aparecerem novas variantes, da resposta à vacina e, portanto, continuamos a viver tempos que, sendo mais tranquilos, são ainda de grande incógnita. A senhora provedora referiu, e isso está também muito explicitado no relatório, e por isso eu queria deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma palavra de reconhecimento à senhora provedora e a toda a sua equipa pelo esforço acrescido que tiveram que fazer durante este período e que resultou não apenas das exigências que decorrem para a provedoria das declarações do estado de emergência, mas também daquilo que referiu, que foi o aumento exponencial das queixas e exposições apresentadas. Nós saudamos, e saudamos de forma natural, acho eu, esta crescente procura da Provedoria de Justiça, porque ela significa, por um lado, um cada vez maior reconhecimento dos cidadãos da instituição e, por outro, porque ela constitui para as diversas entidades a oportunidade também de, através do olhar atêntico e crítico da Provedoria de Justiça, e usando uma imagem a que a senhora provedora recorre no seu relatório, sem prejuízo de acharmos que estamos a olhar para uma floresta saudável ou relativamente saudável, através da Provedoria de Justiça, conhecemos perceber que, nesse contexto, há árvores que carecem de cuidado, ou porque têm as folhas amarelas, ou porque a tempestade lhes quebrou os galhos. Ora, no ano a partir de março de 2020, aquilo que assistimos foi a uma grande tempestade que entrou floresta dentro e que causou, de facto, muitas dificuldades, e elas estão muito bem traduzidas no seu relatório. E, portanto, eu queria também aqui relevar o contributo inestimável que a Provedoria deu, sinalizando situações que, não obstante as inúmeras medidas que foram sendo adotadas de resposta à pandemia, portanto, a Provedoria foi sinalizando, não poucas vezes, a necessidade de serem introduzidos ajustamentos e melhorias, porque sabemos que, logo desde o início, nem sempre demos a resposta que seria aquela que teria toda a abrangência e todos os contornos que sejam necessários. E quero também destacar, pela relevância especial que tem, a colaboração que a senhora provedora também refere no relatório com a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, e não posso deixar de relevar também a recomendação que fez e que foi essencial para a aprovação da Lei 9/2020, e, portanto, deixar aqui reconhecido o contributo que deu, mas também a satisfação por ter encontrado da parte dos serviços do Estado a colaboração, e aqui julgo que esta colaboração resulta transversalmente no seu relatório, sem prejuízo de uma outra situação que sinaliza, como o caso do Banco de Portugal, mas que, de uma forma geral, a resposta foi foi de procurar responder àquilo que era colocado. E, precisamente porque nós não podemos perder esta ideia da floresta, eu gostava de deixar aqui dois ou três dados. Em 2020, e tendo em conta as medidas implementadas pelo Governo, foram apoiadas 2,5 milhões de portugueses, 155 mil empresas. Em 2021 eram já 3 milhões de portugueses e 175 mil empresas. Peço-lhe concluir. Eu concluo já. E sem prejuízo da enorme relevância de todas as queixas que são apresentadas, porque
por trás dela estão pessoas concretas, pedindo a sua tolerância, Sr. Presidente, eu deixava aqui só 2 números. Relativamente a, por exemplo, pensões, as 531 queixas representam apenas 0,02 de todas as pensões que foram atribuídas. Em matéria de parentalidade, as 171 queixas que foram... A Sra. Deputada tem mesmo de concluir. Pronto, eu concluo, Sr. Presidente, e deixarei para uma segunda ronda outras questões. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Provedora de Justiça, a Sra. Conselheira Lúcia Amaral. E começo por saudar, quer pelo trabalho desenvolvido enquanto Provedora de Justiça e enquanto mecanismo nacional de prevenção, e também pelo relatório que fez e que aqui nos trouxe e que patenteou a disponibilidade para aqui nos vir explicar, corrigindo-se até um erro que estava para ser agendado para plenário antes da senhora Provedora ter esta oportunidade de vir aqui apresentar o relatório. O tempo é muito curto e eu tenho várias questões para lhe colocar. Li com muito gosto o relatório e, mais uma vez, resto na esteira daquilo que a senhora Provedora já tinha escrito até por ocasião dos estudos que se fizeram em homenagem do 30º aniversário da instituição, no que ali escreveu. Portanto, é uma coisa que já tem vindo a apontar no perigo de se transformar a instituição da Ombudsman num simples, e cito aqui, num simples terceiro neutro que se limite passivamente a resolver cada caso sem dele retirar qualquer ilação do sistema. Portanto, perverte, obviamente, o estatuto e o escopo constitucional do Provedor de Justiça. Aponta 2 fatores para que isso aconteça. Quer um imenso volume de solicitações, portanto, isto mostra o descontentamento do cidadão e as necessidades que sente de recorrer à Provedoria de Justiça, e acontece que quando há um volume de trabalho muito grande, excessivos recursos não acompanham, na ânsia de resolvermos e de ajudar todas aquelas pessoas, não fica o tempo necessário para estudar, para enquadrar e para apontar aquilo que é necessário fazer. Também as estruturas orgânicas obsoletas e as estruturas, portanto, de resto datam de um decreto-lei de 93, e também as estruturas humanas envelhecidas, portanto, a necessitar de uma requalificação, de tudo isto, alteração. Tentou iniciou a reforma a meio do mandato, quando é apanhada, digamos assim, pela pandemia, à semelhança do que fomos todos. Pergunto-lhe, sabendo nós agora que no passado dia 16 de setembro foi aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei que irá reger a nova orgânica da Provedora de Justiça, robustecendo a sua organização interna, pergunto, Sra. Provedora, se este decreto-lei foi articulado com a Provedoria de Justiça, portanto, se aquilo que lá está vertido corresponde às exigências sentidas e se será capaz de responder cabalmente às necessidades que a Sra. Provedora aponta no relatório de 2020. Portanto, esta é uma primeira questão. Relativamente à unidade temática 5, relativamente ao direito à justiça e à segurança, fala nos célebres atrasos da justiça, e eu pergunto-lhe aqui, relativamente à justiça administrativa, não me canso de falar nisto, como se vê estes atrasos e se a forma como estão os tribunais administrativos e fiscais, se não consubstancia uma autêntica denegação de justiça, porque uma decisão que não é proferida em tempo útil, obviamente que não é útil e não pode servir o seu escopo. Pergunto-lhe também, e saúdo-a particularmente, há muito tempo que eu refiro isto, não só pelas recomendações que faz, mas em particular pela primeira, pela recomendação 1A 2020, referente
aos famigerados, aos incontáveis acidentes de viação provocados nas autoestradas por animais, quer sejam varas de javalis, quer sejam cães que se atravessam, em que há uma responsabilidade das concessionárias das autoestradas. A senhora Provedora faz, de resto, uma recomendação às infraestruturas IP, e que as concessionárias sistematicamente recusam, injeitam a sua responsabilidade, remetendo os cidadãos para o recurso aos tribunais, sabendo perfeitamente que esses tribunais é a administração administrativa e fiscal e que, às vezes, por um carro estragado, ferimentos mais ligeiros, que tenham danos na casa dos 5, 6, 7, 10, 12, 15 mil euros, não compensa o recurso aos tribunais. Isto é uma autêntica denegação de justiça, é um autêntico abuso de direito. E eu pergunto-lhe, relativamente a esta recomendação que a senhora Provedora fez, e muito bem, e que foi acatada, de que forma é que entende, e também na esteira do que fez, da intervenção inicial que fez, é que as recomendações e a atuação da Provedora de Justiça, sem que colida com a intervenção dos tribunais e com a separação, com o Poder Judicial e com a separação de poderes, e sem que seja um sucedâneo, tal RSAT, que sem que seja o sucedâneo do poder, um sucedâneo de má qualidade do Poder Judicial, de que forma é que estas recomendações poderiam ter uma eficácia, não direi erga omnes, mas fora do caso concreto. Por fim, tinha muito mais para lhe perguntar, mas o tempo não chega, mas tenho que lhe falar da questão do Mecanismo Nacional de Prevenção, e aqui é consabido a falta de ressocialização, que os reclusos estão sem ocupação, sem lazer. Portanto, isto preocupa-nos muito. É a velha questão, quem é que o sistema nos devolve no final do cumprimento da pena. Preocupa também dos centros educativos a falta de aulas e de período letivo em que aqueles jovens que estão ali privados, como a senhora Provedora de Justiça disse, e muito bem, privados e em reclusão, e que estão privados de liberdade e que não estão a ter a sua educação. E, relativamente também aos CIT, aos Centros de Instalação Temporária, aos ECIT, o episódio dramático do bárbaro homicídio do cidadão ucraniano. O relatório refere várias situações. Vou concluir. Não posso deixar de dizer esta, porque o relatório fala da questão do Hospital Psiquiátrico Magalhães Lemos. Senhora Provedora, é um hospital misto. Homens e mulheres estão juntas, estão internados compulsivamente. Tem conhecimento de que há pessoas que estão a ir lá, que são violadas porque estão juntas e não estão a ter a vigilância. Isto é atroz. Que saem para ir à medicina legal para fazer o exame médico-legal e regressam para a mesma instituição e são colocadas, Sr. Presidente, só para terminar, e são colocadas ao pé de quem a violou. De quem os violou. Isto urge e impõe-se uma intervenção urgente por parte do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Depois aproveitarei os 2 minutos para colocar outra questão. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento de um modo especial a Sra. Provedora de Justiça por esta ocasião e também pelo facto de este relatório dizer respeito não apenas ao ano de 2020, mas também ao quadriênio e, portanto, ser um relatório que reflete também sobre um mandato que todos nós pudemos apreciar pela sua força, pela sua consistência, nas diversas dimensões em que a Provedoria trabalha, ou seja, quer como ombudsman num sentido estrito, quer no sentido de mecanismo nacional de prevenção, quer também nas várias intervenções extravagantes que lhe foram solicitadas, designadamente as indemnizações a propósito dos incêndios, ou às vítimas dos incêndios, as indemnizações por causa do acidente em Borba e, mais recentemente, a indemnização aos familiares de Ior Omeniuk. Tudo isso, e em todos esses momentos, a senhora Provedora de Justiça e a instituição Provedor de Justiça mostraram aquilo que são, que é justamente um lugar da nossa institucionalidade que está comprometido, em primeiro lugar, com os direitos e só depois
com outras razões, ou seja, em que os direitos, a defesa dos direitos de cada um, de cada uma, é a prioridade absoluta. E, portanto, isso é hoje totalmente reconhecido e o meu primeiro comentário tem justamente a ver com isso. O número de casos apresentados, o número de queixas, reclamações apresentadas à Provedoria não para de aumentar. Tal como o relatório assinala, atingiu-se mais uma vez um número inédito de queixas apresentadas à Provedoria e naturalmente que isso faz correr o risco, como é devidamente assinalado, e já a Sra. Deputada Mónica Quintela acabou de referir, que faz correr o risco, assinalado pela Sra. Provedora de Justiça, de a Provedoria passar a ser um ersatz do sistema judicial. Com todo o risco que isso envolve, todo o tipo de expectativas que gera, todo o tipo de disfuncionalidades que daí podem decorrer. Certíssimo. A resposta a esta circunstância, a este problema, passa evidentemente por atuar na função judicial e na administração pública, enfim, procurando prevenir queixas e, portanto, procurando evitar que haja queixas e, por outro lado, também uma atuação dos poderes públicos junto da Provedoria de Justiça, dotando-a dos meios necessários para dar resposta, já não digo a esta imensidão de casos, a esta imensidão de queixas, mas, enfim, a um número crescente de queixas, ainda para mais com uma multidimensionalidade, uma natureza plural. E a pergunta que lhe queria colocar é, enfim, a pergunta que creio que se impõe, a de saber que evolução é que se está a registar no âmbito da Provedoria de Justiça ou no âmbito da dotação de meios da Provedoria de Justiça para a resposta a esta questão, para este problema. Ou seja, a Provedoria de Justiça é vítima do seu sucesso. E a Provedoria de Justiça é vítima da estima que as pessoas, do reconhecimento que as pessoas têm de que a Provedoria de Justiça é o reduto onde podem encontrar acolhimento para os seus direitos, esgotado que é, e tão facilmente que é, esgotado tudo o resto. E os poderes públicos têm que ter essa consciência e, portanto, têm que ter um comportamento conforme em matéria de dotação de meios. Boa altura para falarmos disto, estamos numa altura de iminência do Orçamento de Estado, portanto. Mas não só. A segunda questão que lhe queria colocar, Sra. Provedora, é mais do que uma questão, é um comentário. Na verdade, o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, enfim, é um retrato muito importante das práticas de violação de direitos essenciais para quem está privado de liberdade em Portugal, mas tem uma incursão que me parece ser da maior importância no que diz respeito aos requerentes de asilo como grupo especialmente vulnerável em matéria de não cumprimento de direitos humanos fundamentais. E há um ponto neste relatório em que a Provedoria dá conta de práticas desencontradas, já o sabíamos, mas a Provedoria faz questão de sublinhar isso, até com bold, como se impõe. Faz questão de sublinhar as práticas desencontradas entre os vários aeroportos, ou nos vários aeroportos, designadamente entre Lisboa e Faro, mostrando como em Lisboa o acolhimento dos requerentes de asilo se passa em ambiente de liberdade, onde estas pessoas são, portanto, colocadas, digamos, sob a alçada, digamos assim, expressão imperfeita, do CPR e em unidades hoteleiras, mas sempre em clima de liberdade, e como em outros aeroportos, designadamente o de Faro, o que se está a verificar é a instalação destas pessoas em ambientes militares ou em ambientes prisionais, violando grosseiramente tudo aquilo que são práticas exigíveis nesta matéria. E queria sublinhar como o relatório diz com clareza aquilo que deve ser uma linha vermelha inultrapassável nesta matéria, a propósito do infeliz dossiê da possível instalação de um equipamento desta natureza no reduto sul da ala prisional, no reduto sul do estabelecimento prisional de Caxias, dizendo com clareza, e cito, o Mecanismo Nacional de Prevenção entende que devem ser criadas condições para alojar os cidadãos de forma distinta de um ambiente prisional. Tudo dito, nada a acrescentar, queria só fazer este sublinhado. Finalmente, a terceira nota diz respeito a uma questão que já foi referida também pela Sra. Deputada Mónica Quintela, mas à qual eu também quero ir, e que é esta.
O Mecanismo Nacional de Prevenção é indiscutivelmente uma dimensão de crescente importância no trabalho da Provedoria de Justiça e, a esse respeito, a Sra. Provedora de Justiça foi sempre, repetidamente, sublinhando a necessidade de dotação, termino, Sr. Presidente, de dotação de um quadro institucional próprio, sendo que no relatório de 2019 tinha até uma notazinha de rodapé que já foi objeto da nossa apreciação faz agora um ano, ou enfim, qualquer coisa desse género, justamente falando da necessidade de uma estrutura própria, recursos adequados, propondo a autonomização de um departamento específico dotado de um coordenador e 2 assessores a tempo inteiro. E a minha pergunta, Sra. Provedora, é de saber se isto tem consagração na recente reforma orgânica da Provedoria de Justiça. E, uma vez mais, os nossos cumprimentos. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido das Pessoas, Animais e Natureza, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que nos acompanha por Skype. Cumprimento a Sra. Deputada, boa tarde e tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo desde já por cumprimentar também a Sra. Provedora, bem como todas as senhoras e os senhores deputados presentes nesta audição. Conforme já aqui foi referido, inclusive pela Sra. Provedora, o impacto da crise sanitária que teve nas diferentes dimensões da vida ficou espelhado também ao nível das caixas e o trabalho desenvolvido pela Provedoria de Justiça ao longo do ano 2020. E há aqui um aspecto fundamental a ter em consideração e que se prende com uma das afirmações que a Sra. Provedora fez e que acompanhamos. A Provedoria não é, de facto, um método de resolução alternativa de litígios quando tudo demais falha, mas é importantíssimo que o poder recomendativo que a Provedoria tem, de alguma forma, seja acompanhado por um poder de ver de acompanhamento e solução daquelas que são as suas recomendações para que efetivamente se possa corrigir atempadamente e não, como verificamos muitas das vezes ao longo dos anos, que há uma forte delonga daquilo que é o acatamento das recomendações da Provedoria de Justiça de diferentes matérias sobre as quais o provedor tem vindo a pronunciar. Exemplo destas matérias, aliás, nas queixas que se espelharam ao longo desta crise sanitária, foram os problemas relacionados com os pagamentos das rendas, as dificuldades dos agregados familiares em situação de vulnerabilidade social, as próprias condições de vida das pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente pela dificuldade em cumprirem as próprias regras de proteção sanitária em vigor. O relatório também nos aponta aqui para dificuldades no acesso às instituições vocacionadas para acolher estas pessoas, sendo este um problema para o qual o PAN tem trazido propostas tão essenciais como os programas de Housing First. Também temos aqui outras dimensões que muitas das vezes também são descuradas e que não têm um olhar tão atento e que também têm tido aqui uma grande longa de resposta, como é o caso da Síndrome Noé. Esta realidade, apesar de ter sido frequente e preocupante do ponto de vista da saúde mental, no âmbito do que respeita aos crimes contra animais e da saúde pública das populações, não tem tido o foco nem a resposta e prioridade que se exige por parte do Governo, das autarquias e das próprias estruturas sociais e de saúde, muitas das vezes esquecendo-se até que isto não é apenas um problema apenas relacionado com animais, mas também com pessoas e do link que existe do bem-estar de uns e de outros, que tem que ter de facto um olhar atento e transversal, como a própria Provedoria já e bem referiu. No relatório também de 2019 refere este problema, mas neste relatório de 2020 nada é dito quanto a esta matéria e gostaríamos de perceber por parte da Provedoria se é porque tenha existido aqui alguma evolução ou alguma mitigação deste problema, porque efetivamente continuamos a existir a uma inoperância grave na resolução deste problema multifactorial e com graves consequências até do ponto de vista social para todos. O presente relatório demonstra também uma preocupação com os animais a deambular pela via pública e a sobrepopulação animal e o grave problema do abandono, considerando que estas são questões que necessitam de reflexão e resolução, e saudamos esta posição da Provedoria, tendo em conta que o PAN tem vindo já a alertar que é preciso um reforço até do ponto de vista financeiro para resolver esta problemática, que tem, volto a dizer, uma dimensão também ela social e não apenas uma dimensão de matéria de bem-estar animal, e portanto há de facto ainda muito a fazer e esperamos que quer o Governo, quer as demais forças políticas nos acompanhem na necessidade de aumentarmos e reforçarmos os meios alocados ao combate a esta problemática. Cresceu também, de acordo com a análise que vimos do relatório, de forma acentuada, o número de queixas em matéria de saúde, mais de 52% do ano anterior, e com a educação também, um acréscimo de 25%, o que denota que, de facto, houve aqui uma fragilidade nos vários problemas relacionados com a própria pandemia e o confinamento.
de registrar também aqui o maior número de problemas que, a propósito dos atrasos verificados na tramitação dos processos de regulação das responsabilidades parentais, o que, em nosso entender, é de facto problemático, considerando que isto pode agudizar não só relações que de alguma forma já estavam fragilizadas e pôr em causa o superior interesse da criança. E quanto a isto, o relatório refere que estes dados demonstram bem o quanto a pandemia veio afetar todas as dimensões da vida, e se podemos concordar relativamente às queixas em matéria de saúde e educação pelas razões conhecidas, no que diz respeito a processos urgentes, como a regulação das responsabilidades parentais, o mesmo não vai acontecer, e aqui acrescenta até a questão da problemática de situações de negligência de menores ou até mesmo de crimes contra menores, que são absolutamente prioritários e que sabemos que a pandemia também condicionou a capacidade de resposta nesta dimensão. E no ano 2020, a unidade temática que ocupa dos direitos ambientais, urbanísticos e culturais e dos serviços públicos essenciais, denota-se que houve aqui cerca de 13% de queixas que respondem às reclamações que foram dirigidas ao provedor, ou seja, aqui um ligeiro aumento, tendo em conta que também, muito diretamente, há questões relacionadas com a pandemia, e este relatório também refere que é merecedora de referência a queixa relativamente à cobrança de uma taxa pelas câmaras municipais e pelo mero recebimento de pedidos de esclarecimentos, mas que depois não se revela, de alguma forma, na resolução dos problemas dos cidadãos, e esta é uma prática que tem afastado os cidadãos do poder local, e é dado até aqui o exemplo da Câmara Municipal de Aveiro, que limita-se a receber estas queixas e depois que nada é feito. No entanto, tendo em conta todas estas observações que são feitas pela Provedoria e o relevante trabalho do provedor, que, como foi bem frisado e reforço, não é uma resolução de litígios, mas sim um alerta e um caminho que aponta para aquilo que são as necessidades de resolução por parte quer das autarquias locais, quer por parte do Governo, parece-nos fundamental que haja, de alguma forma, a capacidade de resolver os problemas que depois são apontados do ponto de vista estrutural da orgânica alocada à Sra. Provedora de Justiça, e tendo em conta que estamos aqui precisamente numa altura tão relevante do ano em que vamos começar a discutir o Orçamento de Estado para 2022, colocava a questão à Sra. Provedora que medidas e meios considera serem absolutamente indispensáveis deste ponto de vista para a realização do seu trabalho, não só acompanhando a pergunta que já foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e, portanto, escusando-me por isso de estar aqui também a repetir nessa questão, e só mesmo para terminar, Sr. Presidente, em termos de execução daquelas que são as recomendações, qual a perspectiva da Sra. Provedora? E mais uma vez, obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além de cumprimentar a Sra. Provedora de Justiça e agradecer-lhe a sua presença, não pretendo intervir. Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho, então, nesta ronda, pelos grupos parlamentares, mais pedidos de intervenção. Dou, então, a palavra à Sra. Provedora para prestar os esclarecimentos. Eu procurei tomar nota, enfim, se houver depois alguma questão que possa ajudar, para que não fique nada sem uma resposta da sua parte. Houve 4 grupos parlamentares que intervieram, por isso 6 minutos. A Sra. Provedora pedia que dispõe de 25 minutos para abordar as várias questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço às senhoras deputadas e aos senhores deputados a gentileza que mostraram na leitura atenta dos relatórios e nas palavras que me dirigiram. Muito obrigada mesmo. Eu vou começar por responder a uma questão que foi, creio, colocada por todos. E que a senhora deputada Mónica Quintela, do PSD, formalizou totalmente, a de saber se, perante o aumento de queixas e a necessidade que eu tinha já falado por diversas vezes de uma renovação dos modos de organização da casa, renovação impedida por congelamentos e imobilismos de diversa natureza, pergunta que me foi feita se o que foi aprovado, o ato legislativo aprovado em Conselho de Ministros no dia 16 de setembro, resolvia ou não resolvia estes problemas. E que, muito especificamente, o Sr. Deputado José Manuel Pureza perguntou quanto ao Mecanismo Nacional de Prevenção, uma questão que eu venho trazendo
à Assembleia da República desde 2019, se finalmente ele é reconhecido ou não. A minha resposta é sim. O decreto-lei, o ato que foi aprovado em Conselho de Ministros, sim, numa perspectiva de desejo. O que ele faz é permitir uma reorganização da Casa, de modo a não só resolver alguma disfunção de trabalho que decorra do aumento de solicitações, nomeadamente através do reforço da triagem e de uma unidade de triagem eficaz, competente e que resolva, à partida, muitos problemas, mas também através de uma reorganização da Casa que permita que o titular da instituição, o provedor, a possa conduzir tematicamente. Eu quero dizer, possa privilegiar campos de estudo, campos de inquirição, campos de investigação, campos de recomendação perante aquilo que lhe vai chegando. Portanto, estes são os objetivos fundamentais da reorganização que, de facto, correspondeu a este desiderato e que eu espero que sim, que venha a amparar a instituição perante as dificuldades que ela tem. Neste contexto, pela primeira vez em direito português, o Mecanismo Nacional de Prevenção tem, de facto, reconhecimento, porque nem sequer existência tinha. Isto é, decorreu de um compromisso assumido pelo Estado português ao ratificar o protocolo facultativo da Convenção para a Eliminação da Tortura e de Tratos Cruéis, Desumanos e Degradantes, que obrigava o Estado português a instalar no seu ordenamento interno este mecanismo, assim chamado mecanismo, em português eu acho que a expressão é um bocadinho rebarbativa, mas ela é a tradução literal do uso muito frequente em língua inglesa destas instituições e que é um auxiliar do Comitê Internacional. Pois bem, este mecanismo foi instalado no Provedor de Justiça por resolução do Conselho de Ministros, sem mais. E, portanto, não tinha sequer reconhecimento jurídico próprio. E agora, de facto, com este novo instrumento legislativo, que ainda não foi publicado, ainda não foi promulgado, visto que só foi aprovado no dia 16, terá. No entanto, eu digo com toda a franqueza que é a minha convicção profunda que estas alterações, que são alterações de organização e de trabalho interno da Provedoria, de modo a racionalizar, a permitir a tal intervenção no âmbito do sistema, a corrigir disfunções, não precisa de maior orçamento. A Provedoria conta com o Provedor de Justiça, que é um órgão de titularidade singular, conta desde 93, desde que aquele decreto-lei que tinha organizado os seus serviços e que ainda vigorava e que tinha artigos dedicados aos funcionários da reprografia, por exemplo, portanto estava evidentemente obsoleto, mas desde essa altura que o Provedor de Justiça é um órgão de titularidade singular, mas coadjuvado por uma estrutura de apoio que me não parece que precise de ser maior. Tanto mais no seu cômputo global, tanto mais que tanto tempo passou desde a década de 90 do século passado, que muitas das funções em estruturas deste tipo, que eram antes desempenhadas por funcionários de formação intermédia, estou a pensar na reprografia, agora são dispensáveis. E, portanto, no seu cômputo global, eu penso que o que está em causa é uma necessidade pura e simples de reordenação dos instrumentos existentes que não custam mais. Precisam de ser orientados, distribuídos, conduzidos de outra forma, tendo em linha de conta que muito mudou desde 1990, para além da reprografia e os funcionários da reprografia terem deixado de existir, muitas outras funções que então eram administrativamente fundamentais, porque suportavam o trabalho material que era necessário fazer,
como todos sabemos, deixaram de ser... Portanto, o que está em causa é uma reordenação que neste caso, não necessita necessariamente, eu estou convencida, mais meios e, sinceramente, espero não me enganar, porque me parece que é muito importante que esta instituição seja realmente, eu vou usar um termo que não gosto muito, mas modernizada, porque eu não gosto muito porque é usado às vezes com pouco rigor, mas aqui trata-se de um adjornamento, de uma modernização, de uma atualização de instrumentos que precisavam de ser atualizados e que eu espero que a partir de agora possam ser verdadeiramente úteis. E úteis num ponto, e agora passo à segunda questão que me foi posta, uma outra questão, que me foi, pegando nas palavras da senhora deputada Isabel Rodrigues e da senhora deputada Mónica Quintela, quanto ao aumento de queixas e ao facto, o Sr. Deputado José Manuel Pureza disse tudo, a Provedoria é vítima do seu sucesso, a condição de vítima, eu não é uma coisa que existencialmente me agrade, portanto espero não ser. Agora, não pode ser, não deve ser, por todos os motivos e mais alguns. Quer dizer, se este aumento de queixas é o sinal de que em Portugal é caro, difícil, leva demasiado tempo recorrer a tribunal e, portanto, sobretudo, nós estamos a falar, o provedor de justiça tem uma competência limitada à resolução de conflitos que opõem cidadãos e poderes públicos. Portanto, os tribunais de que estamos a falar é justamente os que compõem a justiça administrativa. Se de facto o provedor de justiça se vê vítima do seu sucesso, porque há um insucesso anterior que conduz todos os cidadãos ao provedor, estamos perante uma situação perversa que temos de enfrentar. Não é saudável que isso aconteça. Nem é para isso que o Ombudsman existe. Não é para isso que o provedor de justiça existe. Não é para isso que a Constituição lhe deu o lugar que lhe deu. Não é para servir de remédio a um poder judicial custoso, moroso e por isso inoperante. E por isso inacessível à maioria dos cidadãos. Isso é perverso porque o provedor de justiça não pode fazer aquilo que os tribunais fazem. E que só os tribunais fazem. E que só os tribunais fazem. Porque a pacificação social, a aplicação rigorosa do direito, pertence aos tribunais e só aos tribunais. Porque não pode ser feita sem as regras de processo. Como eu digo, só as regras de processo que o provedor de justiça não segue porque é um órgão informal, de acesso universal, gratuito e informal, só as regras de processo e o seu seguimento verdadeiramente garante a paz social que os tribunais garantem, porque vai apaziguando os vencidos, porque os adverte de um desfecho racionalmente antevisível. Nós, na Provedoria de Justiça, não fazemos nada disso. Portanto, se formos condenados a essa função, pelo deficiente funcionamento da jurisdição administrativa, estamos a prestar um mau serviço ao país. Não estamos a fazer justiça nenhuma, antes pelo contrário. Portanto, a mim parece-me que é preciso salvar a Provedoria de Justiça desse destino fatal. Para isso, é preciso refletir. A senhora deputada Mónica Quintela falou disso, da situação em que está a jurisdição administrativa e que tem sido tantas vezes falada e referida pela Presidente, neste caso pela Presidente do Conselho dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, e que de facto é preocupante. É muito preocupante, quer pelas condições materiais que os tribunais administrativos têm, quer pela incapacidade que têm para garantir uma justiça eficaz e célere. E nesses casos, para responder também à sua pergunta, Sra. Deputada Mónica Quintela, o provedor de justiça em matéria de poder judicial dito para à porta dos tribunais. E as únicas queixas que recebe dizem respeito ao mau funcionamento do Serviço Administrativo de Justiça.
São só essas que é competente para receber. E esse traduz-se num único ponto. O ponto é demora desrazoável em chegar em formular uma sentença, em compor um litígio. Nesses casos, que são infelizmente frequentes, nós dirigimos-nos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Porque é a magistratura de autogoverno das magistraturas, é o Conselho, é o órgão de autogoverno das magistraturas, que tem a condução, do disciplinar e de distribuição de trabalho das magistraturas, e não é o provedor de justiça. Para mim isso é um princípio fundamental. O princípio da separação de poderes, hoje em Estado de Direito, arquiteta Santos Dumais na independência do Poder Judicial. E por isso mesmo o Poder Judicial tem um conjunto de órgãos que formam o seu autogoverno. Portanto, o que o provedor de justiça faz nestes casos, que não deveriam ser tantos, porque se não fossem tantos, não tantas vezes Portugal teria sido condenado pelo Tribunal Europeu de Estrasburgo, como tem sido. Nestes casos, o que fazemos é dirigir-nos ao Conselho Superior, comunicando a queixa de atraso para além de todo o limite razoável. Um exemplo em que há zonas cinzentas, senhora deputada, em que eu não posso dizer que o provedor esteja a ser chamado para ser um Ersatzprobe de um poder judicial em condição de aflição, que é o caso que muito bem mencionou das concessionárias. O caso das concessionárias, eu creio que é um caso bom para a intervenção do Ombudsman. O problema está justamente na intervenção do sistema. A vida é mais rica que a ficção e aquilo que chega é muito. E o que é que se passa nas concessionárias das autoestradas? Passa-se um exemplo típico de desigualdade de armas. De um lado, as concessionárias de autoestradas, do outro lado, aqueles que nelas passam e que têm de ter a segurança de que não vão ter acidente nenhum por ter caído um objeto, por haver um animal morto, por haver qualquer coisa que deveria ter sido removido pelo concessionário e que o não é. Portanto, nestas circunstâncias, a lei, e muito bem, o que fez foi inverter o ónus da prova. Se há um acidente destes, parte-se do princípio que o concessionário, que deveria ter removido o obstáculo, deveria ter a vigilância constante, o não fez. E justamente a inversão do ónus da prova, e portanto é o concessionário que tem que provar que não teve culpa. Assim é. A desigualdade de armas, assim é a lei, difícil é a sua execução, porque a desigualdade de armas no cumprimento da lei é muito patente. E, portanto, aquilo que o provedor tem feito, é em cada caso concreto instar as concessionárias a reconhecerem a sua responsabilidade e, em grande parte, com êxito. Eu ainda estou a pensar, as intervenções nestes casos têm de ser intervenções de caso concreto, porque o problema das pessoas tem de ser imediatamente resolvido. E este, de facto, é um problema que não é da zona cinzenta entre os tribunais e o provedor de justiça, e é bem que o provedor de justiça aqui ajude. Agora, a questão é como, a partir daqui, onde a especificidade da vida e a desigualdade de armas, que é a situação transversal a todos estes casos, como é que isto pode ser transformado em intervenção de sistema? Estou a estudá-lo, mas é exatamente um muitíssimo bom exemplo. Outras questões que eu gostaria de referir. O ponto que me foi colocado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza sobre requerentes de asilo. Esse é, de facto, um grande ponto de preocupação. O que aconteceu, a disparidade de atuações por parte das autoridades portuguesas teve que ver apenas com isto, é que o espaço equiparado ao Centro de Instalação Temporária de Lisboa esteve fechado, se não estou em erro, de 13 de abril a 1 de agosto deste ano. Não, do ano passado.
do ano passado, peço desculpa, do ano passado. E depois, quando reabriu, justamente em agosto do ano passado, foi tomada uma decisão que já deveria, a meu ver, ter sido tomada muito antes. Era que os requerentes de asilo não ficassem naquele local e fossem imediatamente transferidos para o Comitê Português, para o asilo fornecido pelo CPR, o Comitê Português dos Refugiados, também em parceria com uma organização da sociedade civil que eu tenho de mencionar, que é o Serviço Jesuíta dos Refugiados, de apoio aos refugiados. E, portanto, logo nessa altura foi tomada a decisão, que era a decisão certa, e o que se não compreende é como é que ela não foi tomada antes. Mas ela foi tomada para o ECIT de Lisboa, não para o ECIT de Faro, que também, segundo creio, neste momento se encontra encerrado, porque também teve, tal como o do Porto, foi objeto de vandalização por parte de um grupo de cidadãos marroquinos que... Portanto, eu creio que neste domínio nós continuamos a ter problemas. E continuamos a ter problemas porque eu lamento que a conversa do ano passado perante os senhores deputados se repita. Mas é que nada mudou. E continuamos a ter problemas porquê? Porque nós precisamos, o Estado precisa, para alojar estas pessoas que chegam e que não são admitidas ou que estão à espera por decisão judicial ou por decisão administrativa de regresso ao seu país de origem, nós precisamos de um lugar outro que não seja a unidade habitacional de Santo António do Porto, que é o único que existe. E precisamos de um deles nas imediações de Lisboa, porque os problemas que a República tem e que o Estado português tem e que lhe surgem por esta via aparecem nas fronteiras aeroportuárias, particularmente no aeroporto de Lisboa. E eu não sei porque é que esse problema ainda não foi resolvido. Não sei, não há para ele explicação. Portanto, também queria dizer que esta é uma questão de facto preocupante. Finalmente, as questões muito preocupante que me foi indicada também pela senhora deputada Mónica Quintela quanto à unidade forense de Magalhães Lemos. Eu anotei, a notícia que me deu é alarmante, o que significa que o Mecanismo Nacional de Prevenção age perante todo o tipo de informações que lhe chegam, também anotei e haverá... a unidade forense de Magalhães Lemos foi visitada há pouco tempo, juntamente com Santa Cruz do Bispo. E, bom, essa notícia é uma notícia que tem de ser, anotada. Finalmente, quanto ao que a senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, quanto aos problemas que me fez chegar, sim, é evidente que, sobretudo durante o primeiro confinamento, reportando-me a 2020, as questões de habitação eram questões prementes. Não apenas essas, mas todas as que tinham que ver com a logística de espaços familiares que subitamente se viram limitados, confinados e a ter de fazer face a desafios tremendos. Eu lembro-me que a primeira questão que tivemos, sobre a qual tivemos que agir rapidamente, veio da parte de pessoas, isto é muito impressionante, eu não me esqueço, foi logo em março de 2020, as pessoas que começaram a receber pais que estavam em lares em casa e que não tinham as medidas inicialmente fixadas. Eu lembro que foi a primeira medida que foram o primeiro grande núcleo de queixas que nós comunicámos. As medidas inicialmente fixadas só se pensava nos filhos, não se pensava nos ascendentes. Mas como a vida toda mudou, de repente as pessoas tiveram que ficar em casa também para cuidar dos pais que saíam de situações vistas como risco, que eram as estruturas residenciais para idosos. Isto é um pequeno exemplo daquilo que eu tentei dizer, que a vida toda a vida foi afetada e que os lugares de comunicação entre os diversos setores foram pervasivos, foram todos eles comunicantes. Eu lembro-me que este primeiro problema
Foi muito impressionante. E depois os auxílios temporários que foram dados contemplaram também esta nova condição de que os meios familiares não tinham. E por isso, sim, todas as questões que a senhora deputada do PAN colocou, eu creio que foram cotidianamente vividos e, tanto quanto possível, respondidos. E o senhor Presidente ajudar-me-á se eu deixei de responder. Pelas minhas notas, apenas uma questão colocada pela senhora deputada Mónica Quintela relativamente a algumas carências, se o Mecanismo Nacional de Prevenção tem acompanhado as carências de ressocialização de reclusos Sim, senhor. e de formação nos centros educativos, nomeadamente a questão dos centros temporários já foi abordada. Eu, honestamente, não posso dizer que o Mecanismo Nacional de Prevenção acompanha a ressocialização e se ela é feliz ou eficaz. Sei que não sei. Isso não sabemos. Sei que nós não dispomos das melhores condições para o garantir, isso não. Porque de todos os problemas maiores que vemos nos estabelecimentos prisionais, particularmente nos estabelecimentos prisionais, mas também nos centros educativos para jovens, é de garantir que quem lá está tem o melhor emprego, tem um bom emprego do seu tempo, quer dizer, pode usar esse tempo para estudar, para trabalhar, para se preparar para a vida futura. E nós aí temos debilidades de ordem vária, muita, e é também das maiores fragilidades, como sempre temos dito. Quanto a trabalho e quanto, sobretudo quanto a emprego, quanto a trabalho e também quanto a educação, a projetos educativos que as pessoas queiram empreender entretanto. Nos centros educativos para jovens continuamos a ter como principal problema, e esse é um problema de que nós podemos como comunidade ocuparmos dele sem dificuldade, estamos a falar de 6 centros. E estamos a falar de algo que nos deve também satisfazer. Nós estamos a falar de uma população juvenil que tem vindo a diminuir. Eu, por acaso, tinha anotado essa diminuição para vos trazer aqui em números e agora esqueci-me. Mas está longe, eu creio que tem vindo a diminuir e que, neste momento, os 6 centros educativos para jovens terão uma lotação geral de 140 e tal jovens e, neste momento, nós temos menos de 100. Então, temos um horizonte de preocupações às quais podemos acorrer. E aí a grande preocupação é a preocupação da saúde mental. É o apoio que deve ser dado a estes jovens nesse domínio, que é um domínio de saúde especializado e que tem de ser prestado através dos serviços médicos apropriados. Tanto quanto nós temos vindo a saber, esta é realmente a primeira prioridade. E não estamos a falar, felizmente, de um universo não controlado. Aí sim, aí a questão da ressocialização é fundamental, mas ela pressupõe que se enfrentem vários problemas, não o menor deles o problema da saúde mental. Obrigado, Sra. Provedora. Senhores deputados, Sras. Deputadas, pergunto se desejam intervir numa segunda ronda. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, inscrever-se. Sra. Deputada Mónica Quintela, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Sr. Deputado Duarte Marcos. Portanto, como o Sr. Deputado Pacheco de Amorim ainda não interveio, eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado, 2 minutos para colocar a questão que entender. Sr. Deputado Pacheco de Amorim tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma brevíssima nota. Uma nota de congratulação por finalmente ouvir um responsável por uma estrutura do Estado dizer que não precisa de mais meios, mas apenas de reorganizar os que tem. Confesso que nunca pensei ouvir isso em dias da minha vida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas isto. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Obrigada, Sr. Presidente. Mais para concluir a intervenção que estava a fazer na primeira ronda, não tive oportunidade de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se revê
nas diversas preocupações que a senhora provedora dá conta, nomeadamente a propósito do sistema prisional, dos centros tutelares educativos, das questões que respeitam também aos migrantes e aos espaços equiparados de acolhimento. No entanto, e tendo sido 2020 e sendo ainda 2021 um ano tão difícil, e naquele exercício que a senhora provedora reconhece no seu relatório, que é muito difícil de ver a floresta e de sobre ela produzir até uma reflexão que possa contribuir de uma forma mais densa para a resolução dos problemas, que não seja só a abordagem do caso concreto. Eu julgo que seria importante termos em conta também que, sem prejuízo, como eu dizia há bocadinho, da relevância que tem cada uma das situações que foi reportada à senhora provedora, porque por trás dela está uma pessoa e uma família com uma dificuldade, que seria importante termos presente que, por exemplo, as queixas relativas a estes 2,5 milhões de trabalhadores e 150 mil empresas, foram 847 queixas, que representam 0,03, o que significa que, no geral, os esforços levados a cabo pelos diversos serviços da administração, e aqui de modo muito particular da Segurança Social, também terão tido algum sucesso. A senhora provedora referiu também a questão da saúde e, de facto, 116 queixas apresentadas respeitam à saúde, mas no cômputo geral das prestações atribuídas, isto representa 0,2%. E, portanto, no fundo, o que eu queria, senhora provedora, era um comentário se o país se esforçou e se, apesar dos pesares, as instituições se esforçaram por levar até cada um dos cidadãos as medidas, sem prejuízo das situações menos positivas que foram levadas ao seu conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para perguntar à Sra. Provedora, nós vimos no relatório, é referido que em 2020 o Mecanismo Nacional de Prevenção realizou 34 visitas, sendo que aos estabelecimentos prisionais sensivelmente um quarto terá sido através de videoconferência. Nós sabemos que a videoconferência não permite ver nada, ou seja, vemos o que nos mostram e põe-nos a falar quem controlam e quem sabemos e quem sabem que podem, enfim, falar sem que comprometa as instituições. E eu pergunto se, fora do contexto pandémico e fora da pandemia, se as visitas que o mecanismo faz e a própria provedoria faz são programadas e previamente articuladas com as direções dos serviços, muitas vezes até por uma questão de cortesia, e as relações acabam por enfim, se desenrolar dessa forma, ou se, ao contrário, e que de resto é o que eu defendo, se são feitas de improviso para que possam ver efetivamente como é que é a realidade. Se nós somos agora, se tocarmos à porta de Custóias ou de Santa Cruz do Bispo, homens das mulheres, é só para mostra, porque sabe-se que é o melhor estabelecimento prisional feminino. Mas se virmos lá, vimos que não tem nada a ver do que se for uma visita programada. É esta a pergunta que eu queria fazer à senhora provedora. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sr. Deputado Duarte Marcos tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Provedora, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Não posso deixar, mais uma vez, de lhe agradecer o seu trabalho e da Provedoria, porque se diz que é vítima do próprio sucesso. É mesmo, as pessoas sentem que na Provedoria hoje há resposta e muitas vezes os cidadãos ficam sem resposta ou com respostas pouco respeitosas dos serviços públicos e a Provedoria sabem que é não direi um porto de abrigo, mas é alguém que responde e responde com eficácia. Sobre a questão dos centros de acolhimento temporário de migrantes, Sra. Provedora, isso é uma guerra sua e uma guerra nossa de vários anos. Alguns tentaram esconder isso
mas pelos vistos, depois de tanta insistência, parece que facilmente se encontrou uma solução no meio de uma polémica recente. E, ao que parece, finalmente estarão 2 centros em perspectiva. Eu só espero, não percebo, é como é que não se conseguiu criar uma situação, uma solução temporária, como se fez, por exemplo, para acolher e bem os menores não acompanhados que vieram para Portugal. E, portanto, só pode ser laxismo, falta de competência e, sobretudo, falta de responsabilidade, que é uma coisa que também existe muito em Portugal. Tinha uma pergunta para lhe fazer e um comentário. A pergunta era, numa queixa que a Provedoria recebeu sobre a não publicitação dos projetos aprovados do PT 2020, que era uma obrigação do decreto-lei que criou o PT 2020, eu estive a ler a queixa e estive a ler a resposta. E, Sra. Provedora, às vezes deve ser difícil para o provedor descortinar se as respostas do Governo são verdadeiras ou se ficam aquém da verdade. Porque perante uma pergunta da Sra. Provedora sobre a publicitação dos projetos na imprensa local e regional, o Governo responde-lhe a dizer que gastou 6 milhões de euros em publicidade nos jornais. Ora, não é a mesma coisa. E o comentário final, que não é uma pergunta, porque se fosse uma pergunta era deselegante, era perante o trabalho que fez e perante a unanimidade que esta Casa recolhe, eu não lhe vou perguntar, só vou afirmar, bom que era que aceitasse fazer mais um mandato. Muito obrigado. E não era uma pergunta. Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Provedora, eu tenho então a palavra. Foram 4 as senhoras e os senhores deputados que intervieram e, portanto, grosso modo, 8 minutos. Ora bem, muito obrigada a todos. A senhora deputada Isabel Rodrigues, é devido o comentário que me pede. E ele é feito no relatório e também espero que fique como informação segura. A experiência que nós tivemos durante o ano terrível de 2020, particularmente os primeiros meses, foi, e eu já disse isso a todos os senhores deputados em julho, quando me pediram que cá viesse, foi uma solicitude grande em todas as administrações contactadas. Havia, de facto, e salvo casos pontuais que também estão registados, havia e houve, nessa altura, uma cooperação, sentimos uma cooperação grande por parte de todas as entidades visadas. E sim, é necessário reforçá-lo. Como é necessário reforçar, por exemplo, o esforço extraordinário que os professores fizeram durante todo esse período. Nós escrevemos uns cadernos de pandemia, onde o caderno da educação foi escrito para memória futura também e para registar esses elementos. Como também fizemos um caderno sobre os sem-abrigo, em que também registámos a cooperação de toda a sociedade civil em acorrer a pessoas que, perante o dever de confinar, não tinham onde confinar, não tinham onde recolher, não tinham coisa nenhuma. Também isso está registado. E, portanto, é devido esse comentário e, de facto, nós tivemos o cuidado de o colocar no relatório e de o colocar nestes estudos à parte. Senhora Deputada Mónica Quintela, a resposta à sua pergunta, que é muito precisa, também é uma resposta precisa. Não, o Mecanismo Nacional de Prevenção, por norma, por regra, e é uma regra internacional. Não é uma regra inventada por nós. Seguimos as práticas de instituições congêneres, faz visitas não anunciadas. Não anunciadas. Não anunciadas. Por regra. E, como lhe digo, é a regra internacional. É a regra seguida pelas instituições congêneres que os Estados foram instituindo nos seus ordenamentos internos em virtude de terem ratificado o protocolo facultativo à Convenção para a Eliminação da Tortura. As regras que são recomendadas, porque não estamos noutro domínio do direito que não seja este, é soft law, que são recomendadas pelo organismo internacional, que é o comitê instalado pela Convenção, é que estes organismos nacionais façam visitas não anunciadas. E é a regra.
Obviamente que as visitas não anunciadas não puderam ocorrer em pandemia. Quer dizer, entre suspender, que foram suspensas durante 3 meses, e depois, a certa altura, fazer visitas, fazer um acompanhamento longínquo por videoconferência, durante algum tempo a videoconferência, o que é que serviu? Olha, nos casos dos centros de detenção para jovens, serviu imenso. Nós próprios tínhamos recomendado a instalação de meios de conversa telemática das crianças com as suas famílias. E, portanto, depois usámos esses meios que tínhamos recomendado e que tinham sido instalados por recomendação nossa. E foi bom, porque aí, claro, que conversámos igualmente com as crianças e com as pessoas responsáveis. E tivemos a possibilidade de conversar longamente com elas quanto às dificuldades de gestão. Isso também está espelhado no relatório. E também aí há que reconhecer que nós contamos, no nosso país, com pessoas dedicadas ao serviço público de uma forma notável. E, em geral, estas pessoas são. E bem o vimos. Portanto, é a resposta à sua pergunta. Senhor Deputado Duarte Marques, eu não percebi muito bem se, quanto a essa queixa relativamente à publicitação que foi respondida depois pelo Governo, se queria algum comentário meu. Eu não, confesso que não me lembro. Peço desculpa. No fundo, a questão foi se a resposta aparentemente genérica dada pelo Governo se foi satisfatória para a Provedoria de Justiça para aquilo que pretendia saber ou não. Era isso, não é, Sr. Deputado? Era isso. Se for uma coisa muito rápida, só para esclarecer... Sim, era só para ver se a Provedoria tem capacidade ou mais para poder verificar se as respostas do Governo... se o Governo está a falar verdade ou não, porque neste caso o Governo não falou a verdade. Tem todos os meios. Todos os meios. Esse que está um belíssimo exemplo, Sr. Deputado, agradeço-lhe muito. Todos os meios. Meios não faltam ao Provedor. É claro que o Provedor é uma instituição de soft law, não é? Mas pode decidir inspeções, inquirições, e insiste sempre quando não está satisfeito. Agora, eu também não ficaria, essa questão eu não me lembro dela, eu não ficaria satisfeita com essa resposta, mas se ela não foi objeto de insistência... Foi? Pronto. Agora, todos os meios, mais uma vez, não são a falta de meios, não é a falta de meios, o sistema jurídico que enquadra esta figura e que não é, obviamente, uma particularidade ou uma singularidade portuguesa, é um sistema complexo, contraintuitivo, porque nem sempre é fácil compreender. Por exemplo, nem sempre é fácil compreender como é que uma instituição de soft law, que é o Provedor de Justiça, e que as instituições de soft law em direito são as instituições de direito internacional, que pressupõem acordos livres entre Estados. Como é que uma instituição de soft law é uma instituição também próxima dos cidadãos? Porque os agentes do direito internacional que ocupam a maioria da soft law estão, por definição, muito longe de tudo o resto. Isto não é fácil, isto é contraintuitivo. Agora, este desenho é sábio. Os instrumentos existem. A questão é saber usá-los e saber usá-los com critério. O grande problema não é apenas impedir que a Provedoria se transforme num ex-arte pobre dos tribunais. O problema é outro, é que é uma instituição tão multifacetada que precisa de ser governada. E para a governar é preciso, isso sim, usando os meios jurídicos disponíveis, governar significa escolher. Significa dizer, vamos por aqui, não vamos por ali. Agora é prioritário tratar da questão dos estrangeiros residentes em Portugal. Eu penso que é prioritário. Agora é prioritário tratar do problema da habitação. Por que razão tantas questões começam a surgir, tantas questões sobre habitação? Vamos tratar do problema das concessionárias. Vamos ver a fundo a questão, por exemplo, dos atestados multiuso, que ficaram paralisados durante a pandemia, porque são passados por juntas de médicos de saúde pública que foram afetos a outras atividades. Agora, isto significa governar, significa escolher, e é aqui que se não tratará apenas de uma intervenção de sistema.
E também tem faltado essa possibilidade, mas essa possibilidade, as duas coisas, eu volto a dizer, as duas coisas podem ser resolvidas com uma diferente reorganização. Pelo menos eu espero. Agora, meios para inquirir, para insistir, para não ficar satisfeito com as respostas que lhe dão, a todos. Todos. Muito obrigado, Senhora Provedora. Termina aqui esta audição. Cumpro-me, em nome da Comissão e das Senhoras e Senhores Deputados, agradecer à Senhora Provedora não tanto a sua presença, mas a clareza com que foi dando respostas e respondendo aos pedidos de esclarecimento de todas as Senhoras e Senhores Deputados. Muito obrigado. Temos amanhã a reunião, Senhores Deputados, às 9h30, chama a atenção, porque depois às 11h15 temos a audição com o Dr. António Coloni relativamente ao relatório anual também do Eurojust. Até amanhã, Senhores Deputados. Muito obrigada a todos.